para todo mundo. Vamos começar aí mais uma rodada com os sindicatos, tirar a temperatura aí de como que está o setor nas diferentes regiões. Hoje, especialmente, a gente vai ter Rio Grande do Sul e São Paulo. Fernando Pimentel já está aí na nossa sala e ele vai apresentar todo mundo. Eu vou dar aquelas orientações básicas que são: se você estiver com um som meio ruim ou meio instável, a gente pede para você ligar no celular, ouvir esta live pelo celular, porque é melhor. E mesmo no notebook, por favor, usem. Eu vou aumentar aqui o meu som, que já me deram um toque. Usem o navegador Chrome, ok? Navegador Chrome, para quem está em desktop ou notebook, fone de ouvido sempre ou celular. No final, a gente faz as perguntas que chegarem pelo chat, tá bom? Então, Fernando, agora é com você. Bom, boa tarde a todos que estarão conosco nessa tarde, ou já estão conosco, melhor dizendo. Esse encontro, esse programa, ele faz parte de todo um conjunto de realizações que a BIT tem procurado desenvolver ao longo desse período tão crítico das nossas vidas, para monitorar como estão as diversas situações do país e, com isso, passar para todos os nossos associados, todos os sindicatos ligados à entidade, uma visão do conjunto. Hoje tivemos, pelas 12h30, uma apresentação do governo de São Paulo sobre a perspectiva de abertura aqui no Estado, que foi muito sem nenhum indicativo seguro, a não ser que está sendo criado um processo para debater com os setores. Está muito difícil essa situação aqui de São Paulo. Ao mesmo tempo, vimos aí o shopping de Blumenau sendo aberto, com as pessoas entrando com máscaras protegidas, e essa disputa política complicada que vem levando a nossa discussão sobre a pandemia muito mais para um lado menos técnico e muito mais emocional, quando, na verdade, a gente tem que cuidar das pessoas e tem que cuidar da economia, cuidar das pessoas. Mas, mais do que nunca, o importante aqui, não sou eu falar, nós ouvimos os nossos convidados. De São Paulo, nós temos o Leonardo, presidente do Sinditec, Toninho Trombeta, do Sindivestuário, o nosso querido Paulo Chueri, do Cietex, das cidades têxteis. Temos o Pacheco, que vai entrar um pouco mais tarde, do Sinditêxtil. Temos a Paola, da Serra Gaúcha, e temos o Silvio Colombo, lá de Porto Alegre, representando também a base produtiva de lá. Então, sem muitas mais prolegômenos, eu passo a palavra primeiro, como não poderia ser, à senhora, a Paola, que está aqui presente, para depois fazer uma rodada com os comentários iniciais de todos sobre como está a sua região, se está havendo alguma flexibilização, se as flexibilizações já ocorridas estão trazendo algum resultado, se as fábricas estão ou não funcionando, se houve algum tipo de produção alternativa àquilo que originalmente se faz, enfim, uma visão geral para a gente poder engatar. Nós vamos tocar, agora são 16h04, nós vamos até às 17h20, porque às 17h30 eu entro numa outra reunião, mas de qualquer maneira temos aí um espaço bastante interessante para que todos tenham uma visão do Brasil a partir destas regiões principalmente. Paola, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada pelo deferimento do lado feminino, Fernando. Bom, aqui na Serra Gaúcha, nosso sindicato Fitemasul, ele é composto por fiações, tecelagens e malharias. Malharias que produzem o tricô, principalmente o tricô de inverno. A situação aqui na Serra Gaúcha, ela se agravou em 20 de março, ou seja, completamos anteontem, 30 dias de período de isolamento, onde já houve uma flexibilização inicial por decreto municipal em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, que permitiu às indústrias, a partir da segunda quinzena de isolamento, as primeiras 2 semanas foram sem atividade, faturamento zero, uma situação muito crítica, mas a partir da primeira quinzena completa, então houve uma flexibilização passível de se trabalhar com 25% da força produtiva, isso na indústria, e o comércio fechado, que retornou
em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Flores da Cunha no final da semana passada, praticamente. Algumas cidades começaram alguns dias antes e outras depois. Bom, o panorama é o seguinte, a região aqui muito forte em vestuário de inverno está sofrendo duramente com a queda do faturamento, exatamente no mês de março, quando começa o primeiro mês de coleção de inverno no varejo, no comércio, e extremamente desmobilizado também com relação ao turismo. A Serra Gaúcha é uma região muito forte em turismo. Nós tivemos, então, uma dupla desmobilização, o turismo e a venda no comércio. Isso prejudica também a venda na pronta entrega, que é uma tradição aqui da Serra Gaúcha, de vender roupas de inverno em shoppings de pronta entrega para comerciantes, para empresas com CNPJ, né? E isso está nos deixando muito apreensivos. E, por outro lado, dentro da flexibilidade, que é uma característica intrínseca, eu acho que do nosso setor de moda, que nós sabemos lidar com novidades a cada estação, a cada 3, 4 meses a gente está se reinventando, já é natural do nosso setor de moda, né? Ao mesmo tempo, então, se buscou outras atividades alternativas, ainda que muitas delas voluntárias, onde as empresas estão fazendo um belo trabalho social, costurando máscaras, produzindo aventais, produzindo os lençóis e fronhas para os hospitais. Então, nas primeiras 2 semanas nós utilizamos o tempo para isso, e a preocupação, obviamente, em manter os empregos. Eu acho que o que vem norteando aqui na Serra Gaúcha as empresas são essas preocupações, a gente fazer algo em apoio à sociedade, para evitar uma desestruturação repentina de todas as boas práticas sociais que nós já temos aqui no Rio Grande do Sul, a preocupação com a manutenção dos trabalhos e dos empregos, pelo mesmo motivo, pela mesma questão, e a questão muito forte que as empresas não têm um fôlego financeiro para sobreviver mais do que 30 dias, numa realidade de faturamento ou zerado ou muito baixo, e nós já completamos esses 30 dias, então agora os nossos desafios são justamente como seguir daqui para diante. Já que estamos no sul, Serra Gaúcha, vamos agora ao Silvio, para dar o panorama sobre a ótica lá da região que ele representa, o Sindivestuário lá em Porto Alegre. Boa tarde a todos. A situação é similar a que praticamente que a Paola já comentou, somente que Porto Alegre ainda estamos com o decreto municipal da proibição das atividades tanto do comércio quanto da indústria. O que tem acontecido, algumas empresas de pequenos municípios da grande Porto Alegre se beneficiam dos decretos municipais independentes e existe essa flexibilização das normativas pela digamos, possibilidade do município ser independente, né? E algumas empresas já retornaram, mas sempre com as determinações de 25% a 50% dos funcionários. Então, essas médias e pequenas empresas estão retornando aos poucos, mas o grande problema é que essas pequenas e médias empresas, que digamos que são 95% da capacidade produtiva aqui do Estado, depende dos pedidos, né? E realmente os pedidos dos lojistas, a maioria, em torno de 70% a 80%, cancelaram e não reconfirmaram. A expectativa é que agora, como a maioria dos municípios do interior estão reabrindo o comércio, como é o caso da Serra Gaúcha, que abriu no final da semana passada, é que as atividades retomem e que os lojistas talvez confirmem esses pedidos. Então, os pedidos de inverno sofreram uma queda de 80%. Esse é o grande problema das indústrias, mesmo retornando à atividade, não terem essa produção, esses pedidos em carteira.
Então, essa é o que nós estamos procurando, a conscientização de que as empresas, o comércio voltando à ativa, que tente retomar e que dê tempo ainda de salvar a venda de inverno. A gente aqui no sul não chegou o inverno ainda, o frio não chegou. Isso talvez seja até um ponto positivo, né, de que o inverno ainda não bateu na porta da loja, então talvez se dê tempo de receber o produto, ainda dê tempo de comercializar o inverno. A mesma coisa também aconteceu com empresas aqui de Porto Alegre que ainda estão fechadas, a confecção de máscaras e aventais. Então a gente fez um projeto aqui do nosso sindicato, que a gente chamou de Costurando Bem, e conseguimos juntar 8 a 9 grandes empresas daqui, inclusive empresas que trabalham para esses grandes magazines, né? Juntamos quase 800 funcionários e já estamos há 1 mês e 1 semana produzindo máscaras e aventais. Já produzimos 700 mil máscaras e 32 mil aventais, sempre para doação. E já estamos mobilizados empresas pequenas, essas da Porto Alegre, Grande Porto Alegre, para tentar ativar pelo menos 50% da mão de obra, e isso existe no decreto municipal essa possibilidade para confeccionar máscara para venda, o que está mantendo em torno de 50% da mão de obra. Na verdade, a gente fez uma enquete das empresas de confecção pequena e média até as maiores, a maioria se beneficiou da lei da MP 936, ou seja, acreditamos que a demissão não foi maior do que 20%, e com a ideia de retomar esses empregos perdidos. Então, a gente acredita muito que com a abertura do comércio, e nós estamos com a expectativa de que abra a qualquer momento, pelo menos em Porto Alegre e Grande Porto Alegre, que retome esses pedidos dessas lojas e retome também a produção dessas indústrias. Então, agora, a questão não é nem só retornar à indústria, a questão é retornar os pedidos em carteira. Esse é o grande problema, né? Então, o comércio ativar. Então, nós estamos dependendo também do comércio. E essa é uma questão que está bem complicada na questão de Porto Alegre em si. Mesmo que Porto Alegre tenha uma curva muito baixa na mortalidade, é uma das menores do país, mas mesmo assim o município está inflexível quanto à abertura do comércio. Então, a gente está aguardando, a gente está em negociação praticamente diariamente com o governo do estado e com o município também, com o prefeito, para tentar viabilizar pelo menos a abertura parcial e principalmente do vestuário, limitando números de clientes, ou seja, que não vete a abertura, mas sim limite a entrada de clientes. Essa que é a pauta principal para a abertura do comércio. Então, nós estamos ligados diretamente ao comércio, que reabra as portas. Esse é o panorama, no momento, de Porto Alegre e um pouquinho do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Silvio. Paulo Schwery, por favor. Antes do Paulo Schwery falar, Fernando, eu queria avisar que o Pacheco já entrou na sala. Pacheco. Okay. Boa tarde a todos e a todas. Ok. Então, desculpe o pequeno atraso aí, mas eu estava numa outra live, uma outra videoconferência aí. Parece que os dias estão ficando mais atribulados aí com essa sequência de reuniões aí, mas estou à disposição de vocês. Obrigado, é um prazer poder participar. Obrigado pelo convite. Ok. Paulo Schwery, por favor. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Pacheco, que acabou de chegar. Eu vou tentar ser rápido aqui na minha colocação. Primeiro, Cietex, Sindicato da Indústria de Especialidades Têxteis do Estado de São Paulo. A gente abrange os setores de tapetes, carpetes, passamanarias, fitas de amarração, elevação de carga, elástico, bordado, bandeiras, e se eu não esqueci mais alguma coisa, bancos de automóveis. Então a gente tem assim um ambiente muito vasto para trabalhar, e isso faz com que eu precise fazer uma colocação meio segmentada. Mas eu tentei fazer uma média para ser rápido e dizer o seguinte: eu vou começar primeiro, sem puxar sardinha. Fernando, eu queria te parabenizar por tudo que você tem feito e divulgado pela BIT. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso, porque no momento em que a gente discutiu tanto a função dos sindicatos e das entidades, das associações
e aparece um momento desse de pandemia, é muito importante a gente mostrar e as empresas perceberem, encontrarem valor nas nossas entidades por meio desse monte de informações que a gente está divulgando. Para ser preciso, os números que eu encontrei nas empresas que eu consultei, algumas grandes e outras pequenas, o que me assustou é o seguinte, o faturamento das empresas caiu de 70% a 90%. As empresas, tanto mais próximos do mercado do comércio, maior é a queda. Um outro número que me chamou a atenção, eu fiz uma média aqui, foi que nas 2 primeiras semanas o medo era muito maior, a insegurança muito maior, então eu fiz um número interessante, que é a inadimplência, alguns não estão chamando de inadimplência, sim de adiamento de pagamento, mas ela foi 16%, 26%, 29% e 35% na 4ª semana, o que significa que quem não sentou em cima do seu caixa está com problema. O Fernando fez uma colocação, eu atuo bastante na Federação das Indústrias também de São Paulo, que eu acho muito importante e que eu sempre tenho colocado. Nós, na verdade, Fernando, temos 3 problemas. O primeiro problema era a saúde, o segundo era a economia e o terceiro virou político. E o político está matando todos os outros 2. E o nosso grande problema é nos posicionarmos de forma firme, exigindo a volta ao trabalho. O comércio é uma das atividades mais antigas do mundo civilizado. E sem comércio, o comércio eletrônico não substitui. Nós estamos com Brás Bom Retiro, 25 de março, fechada, trabalhando via WhatsApp, fazendo 10%, 15% do faturamento das lojas. Esse pessoal não vai aguentar, e a minha grande preocupação, e que fique registrado, é que nós, mais uma vez, seremos chamados de incompetentes. Dar crédito passará a ser um problema seríssimo. O cara que era muito bom, a empresa que era muito bom até hoje, não será muito bom no dia seguinte à abertura. Ele se descapitalizou, ele pagou funcionários, então a gente vai ter um problema muito grande e diluído. E esta diluição serve ao governo para nos dividir e dizer que nós é que somos e que seremos os incompetentes do futuro. Eu fiz um monte de anotação aqui de números. Algumas empresas me disseram assim, que foi a média, né? Primeiro momento, preservar a vida, em segundo, aguardar as decisões do governo, e em terceiro, preservar o caixa do negócio. Muitas empresas passaram da MP 927 para 936, ou seja, o que eram umas férias passaram agora a ser uma suspensão do contrato de trabalho. Hoje, eu falei com o pessoal nosso de São Paulo, da Federação dos Trabalhadores, mesmo não sendo obrigatório, eles já têm mais de 15 mil contratos, 15 mil trabalhadores suspensos em São Paulo. Eu estou muito preocupado, porque isso vai fazer com que o trabalhador não gaste, ele só vai comprar comida. Mesmo que venha frio, ele vai usar o inverno do ano passado. E a maior preocupação que eu tenho, que eu acho que são 2. A primeira, a gente não deve citar nome, mas a maior empresa fornecedora de matéria-prima do país volta dia 15 de maio. Se isso não é um termômetro da expectativa deles, eu não sei o que é. Então, se eles voltam 15 de maio, estão gastando estoque ou não estão prevendo grande consumo. Os nossos empresários, os otimistas, acreditam que a partir de novembro nós vamos ter um mercado em 75% do que era. Os pessimistas acreditam que o mercado não volta a 65% do que era. O que nós vamos fazer, eu não sei. E a grande preocupação, e aonde eu acho que a BIT tem um papel muito importante, já está fazendo, mas precisa nos ajudar mais e fazer mais, é que nós temos que realmente exigir que este governo controle a entrada de produtos externos. O mundo vai querer vender para o mercado que existir. Por mais reduzido que seja o nosso mercado, nós teremos uma concorrência desleal do mundo inteiro, principalmente da China, que vai querer aumentar sua participação de mercado no mundo mais, né?
Então, eu acho que, basicamente, os setores que têm contrato de exportação, não posso esquecer de falar, tiveram aperto de fluxo de caixa, conseguiram embarcar mercadoria e tem muita mercadoria parada porque o problema é mundial. Então, nós teremos um aperto de mercado muito sério, eu vejo com muita preocupação. E o mercado de trabalho e todo o resto que vem em consequência disso. Eu acho que o governo, principalmente de São Paulo, ele já passou do momento de reabrir as lojas de rua. Se quiser segurar os shopping centers por mais um tempo, agora a loja de rua não tem porquê. Limite-se desde o primeiro dia, eu tenho falado isso em todo lugar, limite-se o número de pessoas por metro quadrado, por corredor. Pensem mais no problema. Se pensar no problema, nós encontramos soluções. O caminho mais fácil foi o fechamento puro e simples. Nós pagaremos caríssimo por isso. Eu estou muito preocupado e as empresas que eu represento estão muito preocupadas com o dia seguinte dessa situação. Eu acho que é isso, Fernando. Obrigado, senhores. Desculpa se eu me alonguei. Muito obrigado, Paulo, pelas suas precisas colocações, assim como a Paola e o Silvio. E só sobre esse assunto das importações, Paulo, eu ontem enviei uma mensagem para o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade e para o secretário de Desenvolvimento e pedi hoje ao escritório Honda, eu falei com eles o seguinte: nós temos que impor sobretaxas e fixar cotas para os negócios de importação, sob pena da gente ser pego por uma segunda pandemia, esta aí advinda do excesso de produtos. E falei, vocês podem achar que pode parecer aí um pouco de fora de sentido, não. Isso vai afetar toda a indústria brasileira, aço, sapato, roupa, tudo vai ser levado de roldão. O mundo está sendo paralisado e a China já voltou a produzir. E tive informações de alguns preços, não do nosso setor em particular, do poliéster caiu muito, mas assim 1/3 do preço do que era praticado antes para poder vender. Então, absolutamente correto, e nós deveremos ter uma reunião com o ministro Paulo Guedes virtual essa semana ainda, e esse tema eu acabei de colocar dentro da agenda para ser um dos tópicos, ou seja, temos já que organizar a legítima defesa industrial contra a possível invasão chinesa, que vai acontecer de qualquer forma se a gente ficar dormindo em berço esplêndido. Então, corretíssimo, já estamos nessa vibe, e eu tenho verbalizado isso nas entrevistas que eu tenho podido dar e que têm sido capturadas. E foi muito preciso, então, só que fala. Eu acho que realmente, sem querer politizar as coisas, o Brasil já está muito polarizado demais, mas hoje a entrevista não disse nada e nos empurrou para frente com promessas de planos de alguma outra coisa que não tá construído, não tem nada construído efetivamente. Tá? Foi uma satisfação, mas não tem uma base sólida para poder negociar. Obrigado, Paulo. Eu passo a palavra para o Leonardo para depois rodar para o Pacheco, e aí nós fazemos esse encerramento da primeira. Fernando fechou ali o microfone, mas fala, Leonardo, depois... Isso, Leonardo. Isso. Exatamente. Tá. Boa tarde a todos. Tá ok. Já apareceu o vídeo aí, tá ok? Tá tudo ok. Bom, vamos lá. Aqui na nossa região de Americana, né, do Polo Têxtil de Americana, nós realmente estamos com o mesmo problema do Brasil e principalmente do estado de São Paulo. O grande problema é que o comércio do estado de São Paulo, e foi de uma maneira horizontal, está fechado. Isso é um problema muito sério. Infelizmente, o nosso governo estadual usou a régua da cidade de São Paulo e da grande São Paulo para o estado inteiro, que eu acho injusto isso com relação à abertura do comércio. Nós temos inúmeras cidades que têm 0 caso, não tem nenhum caso e continua toda fechada. Isso é um problema muito sério. Outras cidades com 1 caso, 2 casos, e cidades grandes que têm poucos casos. E um outro problema muito sério é que esse decreto é um decreto estadual de fechamento, onde as empresas, as cidades, algumas cidades que tentaram fazer abertura com decreto municipal, isso foi cassado, não vai acontecer, não está acontecendo.
A última que fez um decreto foi São José dos Campos, mas provavelmente deve ser cassado também. E isso vem causando um problema muito sério, porque as indústrias não estão, como ele disse, né, 70% da economia está liberada para trabalhar. Mas é engraçado você falar que você está liberado para trabalhar, sendo que você não tem onde vender, você não tem o comércio, que é o que o Paulo acabou de falar. Você tem um comércio fechado e o que acontece? Os pedidos foram cancelados e pior, nós estamos com um problema muito grande de inadimplência aqui na nossa região. Ô, Leonardo. Oi. A gente está ouvindo um barulhinho, um ruído. Eu procurei aqui para ver se tinha um microfone aberto, mas eu acho que você está da tua empresa, né? Tá um barulhinho de máquina ao fundo? Ou é o... Não, o barulho que tem é do ar-condicionado, eu posso até desligar. Mas será que é isso? O do Pacheco não está aberto, né? Não tem nenhum aberto. É um ruído mesmo, acho que é a interferência. Mas dá para ouvir, pode continuar. Se precisar aumentar um pouquinho o volume, eu aumento aqui. Bom, melhorou ou não? Dá para ouvir. Pode continuar. Isso. Segue. E outro problema... E outro problema que nós temos aqui muito sério, né, é que o polo de Americana é um dos maiores produtores, é um dos maiores polos produtores de denim do Brasil. E o denim tem um problema muito sério, que é prazo de pagamento, que é muito... E todas as tecelagens, né, trabalha com prazo muito longo de pagamento. Então, isso vem acontecendo sistematicamente, o cancelamento dos pagamentos, postergação, pedido para postergação desses pagamentos, e o caixa das empresas não aguenta isso. Nós estamos aqui no estado de São Paulo desde o dia 24/3 parados, e a previsão é que isso só retorne a partir do dia 11, que foi o que o nosso governador Dória falou hoje. Inclusive foi uma entrevista, como diz o Fernando, de um esboço de um projeto, Isso é um problema muito sério, porque isso não vislumbra, inclusive ele colocou que realmente ele não quer negociar para que seja antecipado isso. Ele não deve estar querendo antecipar porque falta um projeto pronto. Eu acho que ele deve estar tendo que fazer isso às pressas e realmente a coisa que está acontecendo assim. Então as empresas aqui da nossa região estão com muito problema. E aqui a nossa região foi criado, né, um grupo hoje que está, um movimento, tá, de abertura consciente do comércio. É um movimento que o estopim foi aceso aqui na nossa região. Hoje é um movimento muito grande, um movimento que vem crescendo. Inclusive nós tivemos, com auxílio inclusive muito forte do Fernando e principalmente do Pacheco, conseguiu uma reunião. Nós tivemos essa semana uma reunião com o governo do estado. O que nós conseguimos até o momento foi que o Dória sinalizasse essa abertura, que até a semana passada não tinha absolutamente nada. Mas não parece que vai ser muito interessante, porque essa abertura vai ser posterior ao Dia das Mães. E o Dia das Mães, todo mundo sabe, é o segundo Natal do Brasil, do comércio, e nós não sabemos o que nós vamos fazer com as indústrias. E você pensar que nós vamos ficar 47 dias, praticamente, 48 dias parados, sem ter faturamento, para depois o comércio começar a abrir de forma gradativa, provavelmente só no interior. Isso vai ser um caos, porque o faturamento já está caindo vertiginosamente e isso vai acontecer num prazo de pelo menos 60 dias. Então isso é a síntese do que vem acontecendo, tá? Aqui na nossa região. Tá ok? Muito obrigado pela sua explanação, muito precisa, muito lúcida. Pacheco, por favor. Bom, além de tudo que já foi colocado aí e tudo que já foi explorado, e tem alguns outros pontos aí que eu acho que merece atenção, pegando aí de trás para frente, a questão da inadimplência que o Leonardo colocou, isso preocupa muito. Nós estamos vendo realmente esse elevadíssimo nível de inadimplência, e a preocupação porque os clientes das nossas indústrias, muito pulverizados em diversos segmentos, com
o crédito não está chegando. Então, esse eu acho que é um dos pontos principais que a gente precisa trabalhar e enfrentar e insistir. Nós já sabemos aí todo o esforço que a BIT tem feito, a Fiesp, a CNI, a Coalizão Indústria, mas ninguém está vendo o dinheiro chegar na ponta, e quando esses pequenos, esses médios não têm como pagar as nossas indústrias, a coisa vai ter um efeito, vai dar um efeito bola de neve muito grande, porque quando reabrir, como já foi dito, não vai ser reaberto com aquela dinâmica toda. Aí o próprio Schwerer falou aí, quer dizer, os mais otimistas falam em 70 e pouco por cento, e os mais pessimistas em 60 e pouco, mas é 60 e pouco em cima de uma base 100 que existia, mas tem o buraco dessa inadimplência que está existindo nesse período todo, ou seja, o rombo é muito maior. Então, acho que a bandeira do crédito tem que ser levantada assim, muito, muito fortemente, além do que nós já temos feito, porque se não tiver irrigação financeira no sistema, o rombo vai ser muito maior do que já vai ser naturalmente. Na questão das importações, que eu também concordo que vai ter que existir um trabalho de sensibilização do governo com relação a essa questão, lembrando que esse governo tinha, de tudo que nós tivemos participando com ele, aí desde que ele tomou posse, essa agenda liberal da abertura, etc., e falava já de redução de alíquotas, quer dizer, o discurso vai muito contra toda aquela teoria daqueles estudiosos lá que tomaram posse. Então, eu acho que nós vamos ter que dar muito nós vamos ter que queimar muito cartucho com eles e vamos ter que ter muita persistência, porque filosoficamente eles são a favor de uma abertura. E mais, vai existir também uma preocupação que eu enxergo, é que quem vive de importação sempre vai alegar, eu preciso continuar importando porque o preço do produto importado ele tem um custo mais baixo do produto brasileiro. E na medida que ele diga isso, ele fala, não, eu não posso comprar da indústria do Brasil, porque a indústria do Brasil tem um produto que é mais caro que o da outra. Então, eu acho que vai existir uma queda de braço muito forte e que nós vamos ter que enfrentar aí com muita sensatez, como sempre tivemos conseguido enfrentar. Outro ponto de preocupação que foi levantado de empresas exportadoras é a questão dos drawbacks. Tem muita empresa que exporta, né? Empresas do nosso segmento de nichos aí muito interessantes e que as exportações têm muita relevância e sempre trabalharam com questão de drawback e que não vai conseguir estar exportando. Nosso principal destino de produtos é a Argentina. A Argentina está fechada, como todo mundo sabe. Então, eu acho que nós temos que trabalhar também a questão da prorrogação dos drawbacks com a máxima urgência, porque vai começar a pipocar drawback aí, principalmente quem vende produto sazonal, e não vai estar conseguindo cumprir, porque os prazos vão estar estourando e não vai ter demanda de exportação para fazer frente ao cumprimento desses compromissos. Com relação ao mercado de trabalho, tenho participado aí de todas as reuniões do Comitê Trabalhista da ABIT. Tem sido um comitê exemplar aí em termos de troca de experiências, eu estou com problema X, me ajuda, eu estou com problema Y, cada um ali na questão do benefício emergencial, da interpretação das medidas provisórias, principalmente da 927 e da 936, mas o que nós conseguimos ver é que todo mundo, de uma maneira ou de outra, conseguiu encontrar os seus caminhos próximos, porque não existia receita de bolo pronta, cada empresa uma realidade, cada segmento outra realidade, uns queriam para redução de jornada, outros com uma necessidade de suspensão maior ou menor, mas enfim, bem ou mal, esses recursos da flexibilização das medidas provisórias 927 e 936 vieram bem a calhar e permitiram que as empresas rapidamente, apesar da pedra no meio do caminho que o ministro Lewandowski colocou, mas que graças a Deus o Supremo conseguiu tirar da frente, foram mecanismos muito importantes que propiciaram
a redução de jornada e a suspensão de contrato de trabalho. Mas, de novo, nós vamos ter, essa conta vai chegar ali na frente. Esse é um benefício que tem prazo, 60 dias, 90 dias, daqui a pouco as empresas vão estar voltando, ou não vão ter pedido em carteira para fazer frente às suas produções, e aí que vem a grande preocupação do fantasma do desemprego, que eu acho que, infelizmente, vai ser inevitável. Basicamente, essas minhas considerações. A questão daqui do estado de São Paulo, existia de fato, tivemos conversando bastante aí, eu, Leonardo, Fernando, nesse final de semana, conversamos lá com o pessoal do governo do estado, e existia de fato uma expectativa de uma flexibilização aí que nos permitisse pelo menos tentar trabalhar para o Dia das Mães. Isso não veio, e ao contrário, veio uma sinalização de que nada vai acontecer antes de 11 de maio. Então, isso preocupa muito. Eu ainda não tive oportunidade de me manifestar junto ao governo sobre a nossa preocupação nesse ponto, porque seria uma data muito importante, já seria fraca, porque vai reabrir, mas é o que o Chueire falou muito bem, né? Quem vai comprar coisa de inverno vai usar o do ano passado, vai usar o desse ano e deixar para comprar o ano que vem. Mas, de qualquer maneira, é lógico, comércio aberto, pinga alguma coisa, tem algum movimento que iria possibilitar algum alívio no momento que você está no zero. Qualquer coisa que pinga no caixa é muito importante. Mas, infelizmente, apesar de termos conversado, exposto nosso ponto de vista aí, num grupo muito seleto que o Leonardo organizou, o que eu percebo é que eles não vão abrir nada de forma discricionária, porque se abre para o têxtil, por que não abre para o restaurante, porque o outro é comida, porque roupa é essencial, mas comer também é essencial. Quer dizer, eu não enxerguei essa entrevista hoje com aquela expectativa que eu tinha, que tinha sido nos passados, e eu também não vejo como qualquer tipo de movimento de pressão vá fazer o governo mudar de posição. Então, isso preocupa, porque daí tem a questão da politização, e a questão da politização preocupa muito. Bom, o Fernando me cortou, vou parar de falar, desculpa. Nós temos a questão da prorrogação dos atos concessórios de hidroback. Nós estamos com essa ponta colocando junto ao governo, tá? Assim como já saiu a questão dos ACCs, que o Banco Central soltou uma resolução. Então, o drawback é fundamental mesmo, porque os mercados estão fechados, estão complicados, e eu queria te comentar, dar uma olhadinha na mensagem que eu te mandei agora, que parece que o governo de São Paulo está começando a chamar alguns setores para conversar com base no anúncio de hoje. Acabei de receber uma mensagem, diz que não tinha tido a oportunidade de falar com eles, eles estão falando comigo aqui, estão pedindo para organizar uma reunião para amanhã ou sexta-feira, na parte da tarde. Acabei de receber nesse instante, está aqui. Perfeito. Vamos combinar isso depois. Agora, Toninho Trombeta. Toninho, está nos ouvindo? Abre o microfone e a câmera, por favor. Fone. Isso. Pronto, tá ouvindo? Agora sim. Tá ok. Bom, o que o pessoal falou aí não tem nada de novo, porque nós estamos todos na mesma situação, né? O barco, se afundar, afunda para todo mundo. O que eu tenho notado é o seguinte, que se não abrir o comércio, não adianta abrir a indústria se o comércio não vende. Aqui na nossa região, eu acredito que a maioria das empresas está fazendo isso, ou suspendeu por 30 dias, e teve muitos que fizeram um misto, né? Mesclaram de suspensão total ou suspensão de 50% do salário com 50% de horas trabalhadas. O que acontece? As empresas, a maioria das empresas são pequenas empresas, e não tem fôlego para aguentar, não aguenta 30 dias, não. E outra coisa, não adianta o governo injetar dinheiro, o cara vai fazer um empréstimo, ele vai ter que pagar, não tem jeito, ele já está endividado, já está lascado, né? Então quem estava ruim
provavelmente vai quebrar, quem estava mais ou menos vai ficar ruim e quem estava bem vai ficar mais ou menos. Esse é mais ou menos o que ocorre com a confecção, que é a ponta do negócio. Se eu não vender, eu não vou comprar tecido do Pacheco, não vou comprar aviamento, não vou comprar de ninguém. Meus pedidos aqui, a maioria foram cancelados, o que já estava em andamento, não cancelamos. O meu financeiro está trabalhando praticamente só para prorrogar título, segurar boleto lá para frente. Tem aqueles que prorrogam e tem aqueles que simplesmente não pagam, né? Aí a coisa fica pior, né? Então, de um modo geral, é isso que está acontecendo. Essas política de sustentável da nossa, estimular o produto nacional, eu estou achando que tem muita gente fazendo e isso é legal, porque se a gente conseguir produzir nossa mercadoria e vender aqui, quanto mais vender, mais rapidamente a gente vai conseguir sair desse buraco, que eu não sei, acho difícil esse ano aqui a gente entrar num ritmo que anteriormente existia, né? Temos que cuidar dessas 3 saúdes, que é a saúde física, em primeiro lugar, que se você não tiver saúde física, você não trabalha, a saúde mental, que isso aí está ficando todo mundo louco, só fala nisso, e a saúde financeira, né? Que sem dinheiro ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então, está se trabalhando. O ponto, tentamos falar aqui com o prefeito também de São Bernardo. São Bernardo é uma cidade com quase de 1 milhão de habitantes. No ABC nós temos aí próximo de 2,5 milhões. Então, existe um consórcio que a Cisbec aqui da região está entrando também com um pedido para o consórcio para que libere pelo menos o Dia das Mães. O moveleiro também parece que vai liberar. Então tem que ter gente na loja. Se não tiver gente na loja, o que adianta a Volkswagen, Mercedes e outras grandes companhias estar produzindo? Que adianta eu estar fazendo meus ternos aqui, camisas, se eu não tenho consumo? Tem que ir, lógico, pausadamente, que nem citaram aí, uma certa quantidade de metro quadrado por pessoa, né, para que haja o consumo. Não vai comprar como deveria, porque está todo mundo duro também, né? Não vai comprar, mas pelo menos ajuda a pagar as contas aí, o aluguel, uma parte da folha, os compromissos já assumidos, né? E a alta do dólar também, eu não sei o que isso vai impactar, porque o dólar a 5,20, 5,30 é uma coisa complicada também, né? Para quem importa, talvez isso vai forçar, de uma certa forma, a comprar o produto nacional, porque os preços acabam encostando aí um no outro, né? Mas por quanto tempo você vê a bolsa caindo, o dólar subindo e por aí afora. Então fica bastante complicado. Voltando, como nós estamos na ponta a venda, né? Produz a roupa para ser vendida. Se não abrir o comércio, vai ser difícil. O meu caso principal ainda, porque os bufês serão os últimos a saírem dessa zona, né, de marcação, que seria o número grande de pessoas, um lado a lado, o casamento aí com 200, 300, 500 pessoas, isso não vai ser permitido tão rapidamente. Mas, de uma certa forma, os pedidos são cancelados, os compromissos, contratos dos lojistas nossos aqui estão sendo adiados, não estão sendo cancelados, pelo menos por enquanto. Adiado para quando? Não se sabe quando. Pelo menos está suspenso, né? E eu acho que uma luta boa, Fernando e pessoal, seria a gente tentar fazer alguma coisa para o Dia das Mães. Ouvi ontem ou anteontem algum comentário para mudar o Dia das Mães mais para frente, mas eu não sei se isso vai acontecer em primeiro lugar e se isso resolveria, né? Mas o Dia das Mães é uma venda todo mundo vai comprar, ou pelo menos uma maioria vai comprar. E essas lojas, nossa, para mim, no meu caso não afeta, mas os colegas nossos que têm loja de modinha, por exemplo, camisa que vendem para Magazine,
é possível que vai vender lá uma blusinha, um vestido, alguma coisa nesse sentido. Então daria uma grande força. Mas não acredito que isso vai acontecer. Se pudesse encostar, falar com o Dória para liberar, que não seja total, mas pelo menos parcial, essas lojas de rua, pelo menos, para que tivesse ali um giro maior, né? O pessoal está com estoque, não consegue vender, não consegue comprar matéria-prima e assim por diante. Então, resumindo, seria isso. A dificuldade é grande, alguns já não estão mais nem querendo voltar para o mercado, porque não tem condição, queimou todo o cartucho que tinha. A maioria, pelo menos, pediu suspensão de horas do contrato. E vamos tocar por aí afora, ver o que nós vamos conseguir fazer nesses próximos meses. Então é isso. Se vocês tiverem alguma reunião marcada aí e fizer a convocação, fica tranquilo, pode contar comigo também, ok? Ok, obrigado, Toninho. Bom, eu acho que não dispensa maiores comentários a dramaticidade do que nós estamos vivendo e que o mundo está vivendo. Inclusive, na sexta-feira eu vou participar de uma reunião com o pessoal da Europa e de outros lugares do mundo para discutir o que eles estão fazendo em várias áreas que estão sofrendo também bastante com o quadro. Agora, sem ter comércio aberto, salvo em casos especiais, não há fábrica rodando. Então, o São Paulo diz, nós não fizemos um lockdown total. Não foi feito. Comida está funcionando, muitas coisas estão funcionando. Agora, a fábrica que produz vestuário, por exemplo, só tem sentido ela funcionar na medida que você tem a ponta para escoar. E como colocou o Paulo Schuele, o online é importante, mas ele não é o canal predominante. Ele é um canal hoje ainda complementar, relevante, em crescimento, mas é um canal complementar. E eu gostaria só de fazer um contraponto sobre a questão do consumidor. Eu também sou daqueles que acham que o consumidor vai voltar com preocupações grandes, vai voltar ou desempregado, recebendo seguro-desemprego, esses que têm a possibilidade de ter o seguro-desemprego. Tem vários que estão recebendo esse apoio de R$600 no Piauí, sem demérito nenhum do Estado, tem um valor, R$600 em São Paulo capital tem outra representatividade, mas no total nós estamos falando de quase uns 42 bilhões de reais aí nesse assunto. Eu recebi aqui agora uma informação de um plano emergencial de obras para criar 1 milhão de empregos, mas voltando à nossa situação, eu tive informações razoáveis dos lugares que começaram a abrir o comércio, e talvez com isso eu queria voltar de novo para a Paola e para o Silvio, que já tem áreas lá abertas, diferentemente de São Paulo, apesar de a gente também ter informações de que já começa, como na lei seca, na Chicago, na década de 30 do século passado, parece que tem gente funcionando, a meia porta, vendendo, para o sujeito comprar uma coisinha aqui ou ali, fazer máscara, mas eu queria ouvir um pouco para Santa Catarina, dar alguns insights interessantes, do Paraná também, como é que está a abertura aí, o público está aí na rua, porque fica assim, eu não abro a loja porque não tem público, mas óbvio, não vai ter público se não abrir a loja. Agora, tem que medir custos, às vezes você abre a loja e fica pagando um monte de despesa ali que não tem nenhuma razão. Aí o cara desiste, sai do negócio, muita gente vai sofrer e vai sair muito machucada, lamentavelmente. Mas nós temos que minimizar o dano. E nós não podemos ficar nesse jogo político permanente de quem vai ganhar essa disputa. Então, por favor, Paola e Silvio, como é que estão as impressões dos locais que já abriram aí no Sul? O consumidor está entrando na loja, está comprando alguma coisa diferente da comida, do remédio, dos produtos alimentares, higiene e limpeza? Como é que está isso? Sim, bom, é muito recente, foi quinta-feira que começou a abrir o comércio aqui na Serra Gaúcha, e o que a gente percebe? Aquilo que os vários presidentes aqui falaram, que não temos pedidos
e não temos consumo. E o consumo, ele está altamente prejudicado com o impacto de uma possibilidade de desemprego. Então, eu acho que uma das ações principais que a gente tem que tomar com o governo é as questões de buscar a manutenção dos empregos, porque o consumidor que voltou a circular nas ruas e voltou intensamente aqui na Serra Gaúcha a circular pelas ruas, ele está circulando, mas ele está evitando gastar porque ele não sabe se terá emprego nos próximos meses. Então, eu acho que o nosso ataque prático junto ao governo federal tem que ser no sentido de prorrogar por mais 90 dias as medidas da MP 936, de redução de jornada de trabalho e salários, e também a suspensão dos contratos de trabalho, porque os 60 dias que são possíveis, com uma extensão numa outra modalidade até 90 dias, já se correu 30 dias, né? Embora tenha entrado o sistema no ar somente semana passada, a gente já está desde o início de abril com essas suspensões de contrato. Então, 30 dias já se passaram, sobram mais 30 dias para os 60 dias e uma possibilidade de extensão por mais 30, ou seja, a gente já precisa bater agora, Fernando, no governo, por uma prorrogação de mais 90 dias das medidas que são boas. Essas medidas de manutenção do emprego, elas são necessárias, porque elas ajudam a manter uma certa estabilidade para o consumo. Porque se a gente entrar num desequilíbrio total de desemprego, não adianta a gente reabrir lojas, não adianta a gente reabrir fábricas, porque a gente não vai ter consumo. O consumidor, ele está circulando na rua aqui nas cidades do Rio Grande do Sul, que já foram parcialmente liberadas, atendendo às exigências sanitárias de uso de máscaras, álcool gel na porta, higienização, tudo, mas o consumidor, ele não está gastando porque ele tem medo de daqui a 60 dias ele ficar desempregado. Então, eu acho que uma das questões imediatas realmente que nós temos é essa de batalhar desde agora com o governo, porque o tempo passa muito rápido, mais 90 dias para a manutenção dos empregos. E outra coisa também que a gente percebe, como a gente, no meu caso, estou numa indústria de tecido de malha, onde a gente é fornecedor de outras indústrias de confecção, né? O grande problema do crédito, conforme o Pacheco comentou, o senhor Trombeta também, as microempresas, elas têm aquela linha de crédito simplificada, mas as pequenas empresas, a partir dos 10 milhões de reais faturamento ano, elas não estão com opção de crédito no mercado, assim como também as médias empresas. A linha de crédito que tem é via BNDES, que a gente sabe que as análises são extremamente demoradas, elas demoram 30 dias ou mais agora com o acúmulo de solicitações, e as empresas não têm fôlego para isso, né? Então, se não tiver dinheiro circulando nos salários e no capital de giro da pequena e média indústria, nós não vamos conseguir botar o consumo para frente, mesmo com as lojas permitidas a abrir, pessoal. Essa é a grande preocupação. Bom, Paulo, é muito bem colocado. Essa questão da extensão desse programa do governo está na pauta, nós temos isso aqui mapeado, temos colocado, evidentemente que a gente antecipa, como está antecipando a questão da China e outras coisas mais. Porém, de curto prazo, o que nós estamos batalhando mais é a questão da fluidez do crédito. Eu não vou contar aqui, vou contar o milagre, não vou contar o santo que me envolveu. Eu recebi aqui uma demanda de uma empresa que disse que não teria conseguido fazer a novação da sua dívida, logo que saiu aquela proposta de 60 dias, os créditos do BNDES, etc., e eu mandei uma carta para o presidente do banco. E hoje eu recebi uma ligação do diretor executivo desse banco, me explicando o que está acontecendo, havia muito acúmulo, mas que aquele caso específico já está resolvido. Eu falei, não, aquele caso foi exemplificador, eu não sou da entidade, não é uma intercessora por A ou B, a gente não é um despachante, tá? Eu quis exemplificar para o presidente do banco o que está se passando. Então nós estamos batendo muito nessa tecla. Quanto ao BNDES, tem uma linha
que talvez nem todos podem pegar, mas é uma linha interessante, não é barata, mas tem muito prazo, que é o Finame matéria-prima industrial. E você pode atuar diretamente no banco, se habilitando a partir de projetos de 10 milhões, e o grande lance nesse momento, pelo menos do meu ponto de vista, é que você pode retroagir a 6 meses o que você comprou, que está linkado ali, disponível naquela área. Quer dizer, você não tem, é um projeto, você faz o projeto, você tem 2 anos para usar o dinheiro, depois tem 7 anos para pagar. Não é barato, vai dinheiro a tipo 10%, tá certo? Numa crise como essa. Agora, você tem toda a razão, não veio nada de diferente para as empresas de 10 a 300 milhões, o que veio, 360 se não me engano, o que veio foi a parte de dinheiro do BNDES, giro puro, que está custando em torno de 10% ao ano, que é caríssimo, quando você consegue botar a mão. Estamos pressionando os bancos, daqui a pouco eu vou entrar na reunião do FNI, que é só sobre esse assunto, tá? Eu não me iludo, o banco não vai correr risco de reerguer a economia. Você vai ter que trabalhar com os bancos públicos de maneira muito forte, porque se algum de nós é banqueiro, piorou a situação da economia, aumentou a taxa de risco, então não é ele que vai fazer política pública, até porque ele tem o nosso dinheiro depositado lá. Não estou defendendo o banqueiro, não, hein? Só estou dizendo o fato real. Se não tiver o fundo garantidor de crédito, que é o que a gente está trabalhando, e usar os bancos públicos para irrigar o sistema de uma outra maneira, Caixa, BNB, Banco do Brasil, o próprio BNDES, que não é capilar, fica difícil. Então, eu acho que você tocou no ponto certo, quer dizer, é tentar manter o máximo de emprego, certo? E tem esse dinheiro que é muito na massa, 42 bilhões durante 3 meses, mas tentar preservar os empregos ao máximo para dar mais conforto àquele que ficou empregado. Vai ter desemprego, na minha conta não vai ser nada menor do que uns 20% do que nós temos de pessoas trabalhando no setor de forma registrada, o que nos coloca aí com números dramáticos, quase o dobro do que a gente perdeu em 2015, 2016, na recessão, quase o dobro. Tá? É dramático se isso acontecer, tomara que não, mas como o Schwery falou, os mais otimistas acham que lá para novembro tem 70%, 75%, os mais pessimistas 65%, mas na média você vai estar operando nesse segundo semestre todo, correndo bem uns 50%. Mas o carro tem que andar, como coloca bem o Paulo Scaff, nós temos que trocar de estação, nós estamos parados na estação A, nós temos que ir para a estação B. Não vai ser rápido, não vai ser veloz, como não está sendo nem na China. Então, vai ser tempos duros à frente, mas nós temos que minimizar essas perdas. Então, agora, lá o pessoal da Marisa, eu recebi informações, lojas com fila, enfim, vamos abrindo, vamos sentindo, não vamos aumentar a aflição, que já é enorme, porque o consumidor também tem lá seus desejos, tem lá suas necessidades. O frio vai ser bom para nós se ele chegar, pelo lado do consumo, e parece que pelo lado do vírus não tão bom. Então, pelo menos é o que a gente tem ouvido. O Colombo, vamos lá, por favor. Um dado que eu achei muito importante nesse primeiro final de semana de abertura, não de Porto Alegre, mas das cidades próximas a Porto Alegre, é o dado do shopping center. A média de movimento foi de 20% da capacidade normal de movimento de um shopping. Então isso nos preocupou bastante, porque foi um fim de semana de tempo bom em todo o estado, e a movimentação dos shoppings foi 20%, ou seja, é 1/5 do que o shopping poderia comercializar dentro da capacidade normal dos shoppings. Então, essa é uma preocupação, ou seja, a volta do comércio não significa a venda do comércio. Então, é um efeito psicológico muito forte esse, né? O fato do medo, da insegurança. Por exemplo, aqui no estado, ontem o governo do estado formulou uma maneira de controlar a abertura e fechamento de comércio aqui. Eles criaram um gráfico, né? O gráfico, as duas digamos, coordenadas, né? Uma é a propagação do vírus e no outro vetor é a capacidade do sistema de saúde. Então, esse vai comandar. Então, os dados são praticamente diários, né? Ou seja, vai ser baixa capacidade do sistema, da baixa, média e alta. Isso vai coordenar o comércio. Então, o comércio não abriu para ficar aberto. O comércio abriu em função desses dados. O comércio pode ficar aberto, os municípios podem fechar nos municípios. Mas isso é um termômetro interessante, porque ele é medido praticamente diariamente de como esse gráfico se comporta. Isso dá um pouco de mais de segurança também.
até para as pessoas dos municípios que não existem tantos casos de coronavírus, saberem que o comércio vai ficar aberto e poder gastar, ou seja, seu emprego está garantido. Então, é um fator psicológico complicado. Eu queria só colocar também um dado para pensar também, né? Dentro dessa tragédia toda, tem um dado que me fez pensar muito. Vocês viram, foi muito falado que na abertura de Wuhan, na China, quando abriu o comércio, foi o campeão de vendas da Hermès, num dia de vender 2 milhões e 60 milhões de dólares num dia só. Ou seja, claro, nós estamos falando em artigos de luxo, né? Nós não estamos falando de uma população pobre e sim rica. O confinamento também dá ansiedade, dá o desejo de voltar a viver. Então, eu acredito também que o lado psicológico de que voltar a consumir também é uma compensação desse tempo de quarentena. Então, acredito também que tem que olhar esse lado positivo também, que as pessoas podem voltar a consumir para compensar esse lado que ficaram trancados dentro de casa. Claro que excluindo os que não terão emprego, não terão salário. Mas os que já têm seu salário garantido, há essa compensação. Então, acredito que exista também esse lado positivo da abertura do comércio e da regularidade nessa abertura do comércio. Essa parte psicológica que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Bom, obrigado, Silvio. Eu acho o seguinte, está muito claro que todos nós estamos mais pobres, só não conseguimos fazer a conta de quanto, tá? Todos ficamos mais pobres, nós já perdemos perdemos já 1 mês e meio, talvez o maio seja semi-perdido, então perdemos 2 meses e meio, de faturamento, de tudo. Ficamos mais pobres, a sociedade está mais pobre, o Brasil está mais pobre em dólar, agora o dólar hoje é 5,40, na expectativa da queda dos juros da reunião próxima do Banco Central. Agora, está muito claro também que nós vamos ter que ser criativos, quer dizer, quando é fácil falar, vamos ser criativos, mas a verdade nua e crua é que se o consumidor volta mais arredio, como é que você vai atrair para ele vir para o nosso lado? Porque ele pode escolher lados, eu vou consumir isso, vou consumir aquilo. Eu vi até matérias interessantes ou propostas interessantes na área de comida. Compre um voucher, você compra 200, vai me pagar 100, para você pode consumir até não sei quando. Enfim, tem alternativas. Não vai ser aquele jeito normal, pelo menos na volta, que vai resolver o nosso problema. E aí eu vou ao Paulo Schwerer, o que o Paulo acha desses comentários feitos lá no Sul, e eu gostaria então de fazer uma rodada com todos, Toninho, Pacheco, Leonardo, conversando pelo Paulo, sobre essa visão desse consumidor empobrecido, mas que nós vamos ter que trabalhar um jeito de capturá-lo de alguma maneira, que o consumidor, no final das contas, somos nós. Nós somos consumidores. Quer dizer, nós temos que pensar com a nossa cabeça, mas pensar também com a cabeça dos outros para fazer algo que possa mudar um pouco essa atmosfera, que vai ser complicada. Até achar o diabo da vacina ou algum tratamento, nós vamos viver sob essa tensão, essa espada de Damocles que está aí sobre a nossa cabeça. Não podemos ficar parar todo mundo em casa o resto da vida, porque aí morre todo mundo, não é de vírus, mas é de fome. Paulo? Fernando, rapidamente assim, primeiro eu queria dizer que eu acho que essa visão de quem já está começando a trabalhar, eu gostaria de ser mais otimista. Eu sempre digo que o dia que eu deixar de ser otimista, eu vou deixar de ser empresário, eu vou prestar um concurso de funcionário público, porque nós nascemos otimistas. Eu tenho uma grande preocupação que eu não falei, eu não quis entrar na área trabalhista, mas a gente está esquecendo que a MP 936 tem uma grande armadilha. Quem aderir não pode demitir. E isto, nós estamos assumindo um mercado 30%, 35%, 40% menor. Ou seja, nós manteremos, quem aderiu vai manter o custo fixo, vai manter o seu custo alto e vai empobrecer mais ainda a sua empresa. Então eu estou muito preocupado e acho que a gente tem que alertar isso para a ABIT, que é a entidade que o guarda-chuva de nós todos no nosso setor, embora eu fale isso também na Fiesp, é que a gente tem que pensar no dia de amanhã. O dia de amanhã é como manter as nossas empresas abertas, funcionando e sadias. Então, eu tenho estas preocupações que eu acho que a gente tem que alertar o governo. Quer dizer, o governo do estado de São Paulo não pensou no dia da manhã, está pensando agora, e não tem um plano B. Então, eu insisto. Agora, eu acho assim,
Eu ouvi falar alguma coisa de interior, de abrir loja, ainda não vi. Eu vivencio alguma coisa com alguns clientes e eu tenho em casa minha filha, que é uma pequena empresa que faz bolsas, e ela compra por WhatsApp. O pessoal do Brás está com meias portas abertas, vende, está funcionando num esquema de improvisação de empresário brasileiro que vai dar um jeito e vai sobreviver. Você compra couro, você compra linha, você manda cortar, dá para fazer tudo, né, na área dela. Na área industrial, como disse o Trombeta, que adianta eu ficar enrolando linha na fábrica se o Brás, o Bom Retiro está fechado? Vai chegar uma hora que não tem o que fazer. Então eu tenho muita preocupação que a indústria no meio, ela vai se sufocar. Então nós temos que pensar no dia de amanhã. Você fez uma pergunta simples e eu respondi tem uma resposta longa, mas é porque eu estou muito preocupado com esses fatores. E a indenização na 936 é o do período que você concedeu. Então, 60 dias, você vai ter uma conta de 60 dias lá na frente. Eu volto para aquilo que eu falei. Lá na frente, o governo diluiu o problema de uma quebradeira enorme num momento, ele vai diluir do final do ano para o ano que vem, e lá na frente eu vou ter que ouvir mais uma vez, como escuto nos últimos 30, que nós somos empresários incompetentes e os piores do mundo, porque a China vai sair financiando as suas empresas como sempre financia, os Estados Unidos já deu trilhões, e o Brasil aqui dá com uma mão, tira com duas, né, faz uma MP e os TRTs decidem ao contrário. Anteontem, eu vi uma decisão do TRT de São José dos Campos que obrigou uma empresa metalúrgica a recontratar todo mundo que ele demitiu. Quer dizer, vai discutir lá na frente, mas o custo, a faca fica na cabeça do empresário. E como diz o Paulo Scaff, que você já citou, esse é o único país onde o cara não pode ter um problema e não pode quebrar. Nos Estados Unidos, acho que você esteve lá com ele, o cara quebra 5, 6 vezes e fica milionário. Aqui o cara quebra uma vez e ele fica o resto da vida pagando, porque... Condenado o resto da vida, é prisão perpétua. Condenado o resto, é prisão perpétua. Então, o nosso trabalho enquanto entidades representativas é bater no governo, e eu concordo, acho que foi o Colombo, o Trombeta que falou, o Pacheco, este governo é de um viés liberal, mas eles são todos universitários. A vivência prática deles todos é de banco. Então, eles não têm a sensibilidade que nós temos, a sensibilidade da barriga no balcão, da indústria, de acordar cedo, de ficar na frente. Eles não têm de ir na 25, no Bom Retiro. O pessoal na Fiesp brinca comigo, né, porque eu sou o único que ainda vai na 25 de março visitar cliente, mas eu vou, e gosto, tem mais... Ótimo lugar. Eu me divirto lá, eu tenho grandes amigos. Então eu vou, mas quer dizer... Isto me dá uma experiência que muitos já, uma vivência que muitos já perderam. E eu acho que isso é importante, pensar no dia de amanhã. Você sabe que eu estava outro dia fazendo uma apresentação, só para passar a palavra para os demais, que a gente já está entrando na reta final, eu estava fazendo a apresentação para o pessoal do UBS, tudo analista, não sei o quê. Eu falei, eu estou falando para vocês um monte de história, vocês vão anotar, talvez acredite um, o outro não, mas vocês já foram para a loja, conversar com a vendedora, para ver se aquilo que o cara lá de cima diz que está acontecendo, que é uma maravilha, se está acontecendo lá no balcão. Você já parou para ficar vendo no shopping se tem sacola ou se só tem passeio? Então vocês ficam aqui nessa coisa linda, maravilhosa, tá? E é mesmo, são sérios. Mas isso aqui não é o Brasil real. O Brasil real está um formigueiro lá embaixo. E são pessoas extremamente bem formadas, muito capazes, mas, gente, desçam na planície, saiam do Planalto. E eu evolui muito, porque eu falei de 25, eu nem falei de Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru. Que é ótimo, também. Subindo uma buchada de lá. Bom, mas é isso, eu estou muito preocupado com o dia de amanhã. Não, eu acho que você está corretíssimo. São questões, as NPs são boas, mas elas te amarram à frente. Por outro lado, tem questões que, se você não fizer, também fica ruim. Ou seja, nós estamos empurrando um passivo, não há dúvida nenhuma. E esse passivo será pago ou não, dependendo da forma como a economia vier a se recuperar. Isso aqui nós estamos ganhando algum tempo, na expectativa de que possamos voltar
e aprumar um pouco as nossas vidas, sabendo que muitos não vão, talvez, ultrapassar como começaram essa crise, outros vão sair fortalecidos, como sempre acontece, outros saem na frente, mesmo no mercado menor, eles ocupam um market share superior, mas é uma coisa que ninguém viveu, nenhum de nós viveu isso, mesmo os mais velhos como eu. Eu gostaria agora de passar para o Toninho, Pacheco, Leonardo e depois Pacheco, para a gente dar uma amarração, porque nós já temos um quadro bastante amplo das preocupações, dos caminhos. Ninguém tem certeza de nada, quem tem certeza está mal informado, porque não é possível alguém ter certeza num cenário tão incerto. Toda hora tem alguma notícia. Então, Toninho, por favor. Antes do Trombeta falar, nós vamos ter como responder as perguntas do chat hoje, Fernando? Vamos fazer uma rodada. Ok. Toninho? Sim, tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Então, pessoal, o que resta para nós é isso. Às vezes a gente fica pensando, vai abrir o comércio, mas não vai vender. Mas para ver se vai vender, a gente tem que abrir. Porque se ficar fechado, temos que fazer algo, tem que ter uma saída aí. Eu acho que a saída seria flexibilizar tudo isso para a gente poder rodar. E não adianta ficar pegando dinheiro no banco também, que vai se afundando a cada dia, né? Então, estamos todos imbuídos de trabalhar em cima disso. E vamos procurar fazer com que isso a gente saia o mais rapidamente possível dessa situação. Obrigado, Toninho. Leonardo. Bom, eu achei bem interessante a fala do... Estão ouvindo aí? Tá ok já? Estamos. Sim. Achei a fala do Trombeta com relação à mudança da data do Dia das Mães. É uma coisa muito interessante que deve ser muito bem estudada com muito carinho. Porque mesmo que alguns comércios, né, algumas regiões abram, algumas cidades abram para venda antes do Dia das Mães, o comércio, nós temos outro problema, que fatalmente muita gente vai deixar de viajar e visitar mães e etc. Então o consumo também vai ser baixo. É uma possibilidade, é um negócio, uma coisa que eu vi hoje, eu achei bem interessante, é uma possibilidade que existe, eu acho que é bem viável, mas tem que ser negociada para que isso aconteça no país inteiro. Não sei se isso seria possível ou não, mas é uma ideia boa. Uma outra coisa que foi falada é do passivo financeiro desses financiamentos todos. Realmente vai existir, mas nós temos que lembrar um outro caso assim, que é um pouco a se estudar, que é o passivo trabalhista que nós podemos ter com essas reduções de jornada e etc. Que isso é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar com muito carinho. Tá? Então, basicamente é isso. Vamos agora torcer para que a gente consiga reabrir o mais rápido possível as cidades que têm poucos casos, para que o mercado comece a movimentar, mesmo que altere esse Dia das Mães. É difícil, mas é possível. Tá ok? Então, basicamente é isso. Leonardo, obrigado pelas considerações sobre o Dia das Mães. Eu conversei com o pessoal da BVTEX, eles vão fazer o Dia das Mães como sempre foi, explorando o online, tá certo? E eu tenho a impressão que vai vingar uma nova data, porque há um interesse coletivo. No entanto, a gente não pode deixar de reconhecer que quando os shoppings estão fechados, eles organizam muito esses calendários, essas promoções. Então, eu não vou duvidar que eles vão explorar agora, porque eles têm o online, vão tentar fazer o que puder fazer para fazer algum caixa, ou físico nas lojas que estiverem abertas em alguma localidade, ou no comércio online. Mas eu acho que vai vingar um segundo momento de data e que eles também vão aderir, e aí de uma maneira que as pessoas possam efetivamente presentear, etc. Mas seria muito bom que assim um presente de Dia das Mães, que o comércio pudesse abrir na semana do Dia das Mães, até para testar. É uma coisa que seria bem interessante e seria um voto de confiança aqui na nossa indústria, no setor. Acabei de ouvir aqui uma gravação. Eu fui lá na farmácia, a farmácia está funcionando, as pessoas que vão na farmácia estão doentes, não tem álcool gel, não tem nada. E nós, varejistas, estamos dando isso, aquilo outro. Então, tem essas idiosincrasias e que as nossas autoridades não conseguem perceber isso de forma efetiva. Pacheco. Bom, Fernando, você falou na questão da criatividade, de como enfrentar daqui para frente, né? Bom, criatividade, o brasileiro sempre se supera, porque é impressionante, porque a gente vive aí de crise em crise, galope em galope, e daí sempre tem, graças a Deus, esse DNA
faz parte da nossa cultura e da nossa história. O que eu vejo do grande diferencial que deva ser explorado é um momento do ganha-ganha-ganha, numa integração indústria, comércio e consumidor. Aproveitando muito esse momento, porque está todo mundo muito mexido com isso, então esse lado do Brasil, de nós sermos brasileiros, de nós defendermos o produto brasileiro e consumirmos o produto brasileiro como uma maneira integrada num ganha-ganha-ganha, eu acho que a criatividade tem que ser por aí, porque depois tem muita coisa que no Brasil cai no esquecimento. Depois que a crise acaba, é aquele salve-se quem puder. Eu vou tentar salvar o meu e o outro lá na frente que se vire. Mas eu acho que essa criatividade vai ter que rolar nesse tripé de uma intimidade maior e de um viés de confiança total entre indústria, varejo e consumidor, para que todo mundo tenha a sensação de que todo mundo, consumidor está ganhando, o comércio de alguma maneira está ganhando e a indústria está ganhando e as coisas voltem a caminhar, com certeza em outros moldes, mas de uma maneira que todo mundo tenha uma sensação de que está fazendo o seu papel pelo bem do Brasil e pelo bem dessa retomada. Obrigado, Pacheco. Lígia, faça favor. Vamos aí correr uma rodada de umas 3 perguntas, pode embalá-las para que a gente possa utilizar aqui o tempo nessa reta final, para que demos aí a satisfação a todos que estão nos acompanhando, um prazer muito grande, e esse aprendizado que nós estamos tendo aqui com líderes relevantes do nosso setor. Por favor, Lígia. Ok. Então eu vou embalar aqui algumas perguntas que chegaram com relação à questão do comércio exterior, se haveria um ponto de equilíbrio, né, nesse comércio, e o Ferraroli até pergunta se de repente a adoção de cotas temporárias seria possível na importação. E na sequência, nós, Lei 113, questiona, vamos tentar fazer umas cotas ou diminuir a importação, mas nós temos uma base de matérias-primas para abastecer toda a cadeia, neste caso, né, de privilegiarmos o produto nacional. E então este tema aí da importação vieram com essas questões aí. Bom, rapidamente, nós estamos vivendo uma economia de guerra. Nós temos uma destruição de valores brutal. O país não é autossuficiente em tudo, mas é a maior cadeia produtiva integrada do Ocidente. E eu acho que aí, quando a gente está falando de criatividade, ninguém está falando em fechar tudo, não compra mais nada, que nós já vivemos no passado, isso não funciona. Agora, limites, porque o chinês vai vir derrubando o preço e querendo escoar o que pode e o que não pode. Então, precisamos de ter o controle disso, tá? Inclusive preços mínimos, que eram vigentes pré-crise, e agora se o sujeito está vendendo 1/3, 1/4 mais barato, é porque tem alguma coisa errada aí. Ou ele estava explorando antes, ou ele está dampeando agora e está fazendo preço de liquidação. Então, é evidente que esse troço tem que ser um pouco seletivo, mas no geral é administrar bastante o comércio para que a gente possa sair com uma produção nacional mais robusta, sob pena de aquilo que tem lá na roça que a gente fala, não basta a queda, ainda tem um coice. Então você não pode ficar achando que o mundo está normal e que vamos importar o que tiver que importar, porque agora é preço de liquidação. A Ásia, aquele país, não tem limite no seu poder de querer influenciar o comércio mundial, como já está provado e ficou provado em outras vezes. E esse é um repensar internacional, que ainda vai durar muito pela frente, mas eu vejo dessa forma e eu gostaria que os colegas se manifestassem sobre esse tema. Quem quer falar sobre ele? Paulo, você que falou sobre isso, não quer comentar? Rapaz, depois que o chefe fala, os outros não falam mais nada. Você é o chefe do guarda-chuva. Mas é isso mesmo, eu acho que assim, o Brasil tem uma capacidade de produção bastante grande, embora tenhamos perdido muitos fornecedores no meio do caminho por esta série de políticas erradas dos últimos governos, não desse. Nós temos capacidade de buscar
as matérias-primas quando necessárias, mas nós, num primeiro momento, numa economia de guerra, temos que defender o nosso país, o nosso trabalhador, a nossa mão de obra, como uma regra geral, como fazem os americanos, como fazem as economias que crescem, e depois, se percebemos que há falta, a gente busca. Como regra geral, nesse momento, a gente defende a indústria e o emprego nacional. Depois nós vamos ver o que precisa ser aberto, e existe maturidade das entidades representativas para reconhecer que não há a produção de determinado produto A, B ou C, Perfeito. E aceitar que o governo libere imediatamente com a velocidade que precisa, porque ninguém vai querer que o negócio de ninguém quebre porque falta uma matéria-prima se ela não está disponível no mercado. É isso. Falando Perfeito, aqui do Paulo, setor... eu acho que... Pois não. Falando aqui do setor de malharia e roupas de inverno, sim, nós temos capacidade produtiva ociosa, né? Essa já é uma bandeira que a gente levanta há mais de 5 anos. Temos, sim, a indústria está trabalhando de forma ociosa. Temos tecido de lã para casacões, temos o tricô com máquinas e máquinas disponíveis paradas e assim por diante. Então, respondendo, a gente no Brasil está bem estruturado, só estamos ociosos. Lígia, mais umas 2 perguntas para a gente. Última rodada, então. Vamos lá. Fernando, eu posso... Chloe, pois não? Pois não, Leonardo? Eu só gostaria de pontuar uma coisa, é o seguinte, com tudo isso que vem acontecendo, tá aí... E eu acho que o Brasil vai mudar, como o mundo vai mudar. Tá? O que acontece? Hoje nós estamos basicamente parados até agora, porque nós não temos respiradores, nós não temos EPIs. Por quê? Porque isso tudo vem da China. Isso é uma coisa que todo mundo tem que ter consciência de que isso só está acontecendo e nós só estamos parados, inclusive são as confecções, o comércio, etc., porque nós não temos mais capacidade produtiva, assim como aconteceu com vários setores. Hoje nós estamos com um problema muito sério de máscaras aqui. Nós estamos tendo que fazer máscaras de tecido porque nós não temos a matéria-prima que é chinesa, tá? Ou as máscaras eram produzidas, então a gente não tem capacidade produtiva para produzir isso. Por quê? Porque era tudo muito mais fácil, muito mais barato. Então vamos importar da China. Agora, isso tem que ser muito bem repensado, inclusive pelo comércio, que gosta de comprar produto, principalmente confeccionados prontos, o comércio, as confecções dos tecidos, e para a gente valorizar um pouquinho o produto brasileiro, porque se nós estivéssemos produzindo hoje respiradores normalmente como deveria ser, sem ter essa concorrência absurda dos preços da China, isso é um exemplo, né? Isso acontece com os tecidos e etc. E hoje nós estaríamos com certeza numa posição muito melhor do que estávamos há um tempo atrás. Ou agora, a gente estaria com mais cidades abertas que teria essa possibilidade. Leonardo, vou dizer uma coisa para você. Nossa capacidade de reação com a questão das máscaras cirúrgicas é impressionante. O nosso bloco de novos fabricantes que estavam voltados para atividades outras de vestuário e têxtil, cama, mesa e banho, nós já estamos com um grupo que já chega a quase 100 milhões de máscaras cirúrgicas, porque o consumo médio brasileiro é da ordem de 30 milhões de máscaras mês, cerca de 15 a 20% fabricado aqui, o restante importado. O chinês também passou a demandar máscara nossa, tanto que nós exportamos janeiro, fevereiro e março, porque lá começou antes. A reversão que foi feita através da indústria brasileira foi fantástica, e o governo está reconhecendo isso. Nossa capacidade de ofertar isso, empresas de grande porte entraram nisso na cirúrgica. A têxtil, a máscara com tecido, com as recomendações, inclusive, que já tem da BNT e do próprio Ministério da Saúde, elas vão se transformar num item de uso social durante um bom período das nossas vidas. E, mais uma vez, o Brasil vai ter a capacidade de ofertar isso. Então, eu acho que a grande lição para tomar aqui é o seguinte: apesar das porosidades que nós criamos, como o Chueli falou, nós mantivemos uma estrutura produtiva organizada. Está aqui a prova, todos que estão aqui mostram a prova disso. E nós estamos respondendo com muito... Em 30 dias nós fizemos isso. Saímos para 75... Os fornecedores de TNT de polipropileno investiram, estão ofertando a 1.000. Claro, teve uma concentração de pedidos, não consegue sair de 0 para 100 de uma hora para outra. Então, ninguém fez estoque regulador antes, nem em hospital público, nem em privado. Então,
A verdade é que nós respondemos, e a mostra da importância da indústria. Temos que aproveitar esse momento difícil, porque essa crise é muito dolorosa, para que nós não saiamos dela com algum aprendizado para fazer com que esse país seja um país não só industrial, comercial, agrícola, de serviços de grande qualidade. Lígia, faz a pergunta final para a gente poder, que eu tenho que partir para outra. Então, essas são perguntas para você, Fernando, que é a questão do e-commerce que eles estão pedindo, da gente criar uma plataforma tipo Amazon. E aí eu queria que você falasse da iniciativa da Bit com relação à Marketplace. Também tem uma sugestão aqui do Vinícius Zerbeto, da gente fazer uma rodada como essa com parlamentares da nossa frente, para eles perceberem e tomarem mais conhecimento do cenário atual. E o Ivo 8 de Santa Catarina, ele está falando que os shoppings abriram hoje e que os shoppings fizeram campanhas de marketing pela televisão, mostrando o nível de segurança. Então, acreditamos que isso pode realmente atrair mais o público. E, por fim, se o Sebrae não poderia ser um fundo garantidor. Pode responder todas elas. Bom, vou tentar fazer um pacotaço aqui. Plataforma. Nós estamos lançando aí essa semana, mais tardar segunda-feira, com uma parceria com uma empresa, uma plataforma digital com custos baixíssimos, inclusive com gratuidade no modelo mais simples, por 3 ou 4 meses, não sei exatamente, e um modelo um pouco mais sofisticado, que vai ter um custo, mas é uma alternativa mesmo para aqueles que não têm o digital poderem operar em B2B ou B2C. São as invenções, eu acho que a entidade, como o Paulo colocou muito bem, todos aqui líderes de maior qualidade, maior grandeza, essa é a hora de mostrar a importância das nossas instituições para os nossos associados. Porque quando está tudo bem, todo mundo acha que descobriu o segredo da riqueza e depois que passamos da tempestade, há um certo arrefecimento nessa participação. Então nós apresentaremos aos nossos associados essa plataforma e esperamos que ela tenha adesão e atenda às expectativas iniciais. Independentemente disso, tem outras propostas aí no mercado, mas nós estamos criando isso para ser uma oferta específica para o nosso grupo, para os nossos associados, para as nossas empresas. Com relação ao Sebrae Fundo Garantidor, o Sebrae vai estar conosco aqui na semana que vem, se não me engano, acho que é semana que vem, num programa também junto com o Banco do Brasil e talvez a Desenvolve São Paulo, para tratar dessas questões de créditos que estão aí, que foi colocado claramente, mas como o Toninho falou muito bem, não adianta a gente ficar tomando crédito e se endividando se a gente não sabe quando é que a gente vai começar a ter faturamento, senão é uma bola de neve. É uma preocupação, você tem que olhar, dosar muito bem isso. Então o Sebrae vai poder esclarecer, já tem uma plataforma dessa natureza do Sebrae trabalhando para isso, mas ele pega empresas de até 4.800.000 reais, que é o foco de atuação dele. Quais foram as outras duas perguntas? A possibilidade da gente chamar membros da frente parlamentar. Sim, está programado, já falei com o Alexis Fontaine, que é o membro da nossa frente aqui de São Paulo, deputado Marcos Pereira, vamos chamar uns 3 ou 4 de diferentes áreas que tenham representatividade para a gente poder fazer uma conversa aqui, mas aí é muito mais importante, talvez, a gente ter uma dose de perguntas bastante grande para eles, porque isso é que importa para o nosso pessoal que participa desses programas poder receber mais informação daquele que está vindo como convidado. Está programado sim, Lígia. E nós fechamos com o BNDES, vai vir ficar conosco, e junto com o BNDES, eu estou falando aqui agora, eu fechei com o diretor do Bradesco, o diretor executivo, a participação do Bradesco no mesmo programa, e eu não sei com mais quem, eu acho que vai ser um empreendedor, talvez o Paulo Totaro, porque é o coordenador do Comitê de Vestuário, que é o setor que tem uma abrangência maior nesse assunto em termos de emprego e dificuldade maior de crédito. Ok, então, só reforçando, o SAC 27, inclusive, elogia aí as abordagens do Paulo e da Paola e todos de vocês, mas assim, para que se concentre também na 85% das empresas que são micro e pequenas na área de confecção, porque para eles, crédito hoje não existe, colocou em letras garrafais, certo. É isso. Eu gostaria, se possível, que nós fechássemos com um tema e uma palavra de cada um dos nossos convidados.
Um tema e uma palavra. Turim. Sim. Bom, o tema seria a gente lutar em cima da abertura do comércio o quanto antes, mesmo que seja individual, né, ou só seja setorial. E também a ideia da frente parlamentar para a gente alavancar mais essa situação toda aí. Leonardo. Opa, abri agora aqui. Realmente esse trabalho aí da abertura do comércio no estado de São Paulo é de extrema importância, e o crédito também para as empresas, isso está sendo um pepino muito grande, né? Existe, mas não existe. É aquele negócio que, ou melhor, existe, mas ninguém viu e ninguém sabe onde está. É isso aí. Paulo Schwery. Achei o microfone. Um tema, vai, sustentabilidade no longo prazo, e uma palavra, eu acho que é emprego. Eu ia pôr emprego e produção, mas seriam duas. Emprego. É isso. Muito obrigado. Eu acho que a gente precisa bem se preocupar sintetizado. Paola. Concordo, um dos temas é a manutenção do emprego e a irrigação financeira com a ajuda do governo. Silvio. O tema para mim é incentivo ao produto nacional, com certeza, e focando no emprego, que é um dos setores que mais emprega no país. Não esquecendo isso. Perfeito. Pacheco. Tema linha de crédito e campanha de incentivo ao produto nacional com integração entre indústria, comércio e consumidor. Ok, então aqueles que nos assistiram, eu pelo menos aprendi muito, foi uma alegria, um prazer poder participar desse programa com pessoas tão competentes e tão capazes. Paulo Schwery, muito obrigado pelas suas palavras gentis e amáveis sobre a atuação da BIT. Tema, crédito, emprego, valorização do produto nacional, tá? Foram, acho que, unânimes nessa questão. Crédito, emprego, abertura do comércio e valorização do produto nacional. Abertura do comércio, bem lembrado, abertura do comércio. Saímos com esses 4 eixos de trabalho, e eu diria, se eu pudesse priorizar, abertura organizada, planejada, segura do comércio. Sem a volta da vida econômica, tudo mais que nós queremos e precisamos fica muito mais difícil. O emprego fica mais difícil, tomar crédito fica mais difícil, e a valorização do produto nacional também fica mais difícil. Mas eu agradeço de novo essa participação brilhante. Vamos continuar com os programas, com vários deles, temos sugestões de outras pautas, e esperamos com isso levar a informação de todo o Brasil aos nossos acompanhantes, aos nossos associados, às empresas do setor. Vamos fazer um programa com Argentina e Colômbia para trazer uma visão do que está acontecendo aqui na América do Sul, nossos vizinhos que também estão passando por problemas, a questão de exportação para a Argentina, como é que isso vai rodar, não sei. A Argentina está super problemática, não tem a menor dúvida. E, mais do que nunca, aquilo que vocês falam é aquilo que está na ponta. E o que está na ponta é o que nós precisamos de ouvir fundamentalmente o tempo todo. Obrigado a todos, obrigado àqueles que nos acompanharam, aqueles e aquelas que nos acompanharam até agora. Até um próximo programa, desejando que essa crise, que é muito dura e dramática, nós saiamos dela mais capazes de sermos não só humanos, de cuidarmos da nossa visão interior, mas também de uma visão de um novo mundo em que mostra nossa vulnerabilidade, e que, claro, a competição sempre vai existir, é necessária e é natural, mas que uma estratégia coordenada e que valorização da nossa indústria seja algo que nós saiamos aqui dessa crise fortalecendo. E nós não estamos falando aqui de subsídio, de defesa, não. Estamos falando de diminuir o custo do Brasil, que é 1,5 trilhão a mais do que é produzir dos países do OCDE, está mapeado no trabalho que nós fizemos, e com políticas industriais inteligentes, e não meramente compensatórias para tirar deficiências que nós já temos. E teremos aí, talvez, algo interessante, as taxas de juros baixas, que poderão nos ajudar mais à frente nessa questão do investimento, depois que a gente arrumar nossa casa, nossas finanças, porque agora a primeira coisa é arrumar o caixa, e o caixa está muito desorganizado por conta desse
dessas prorrogações coletivas em cascata que nós vivemos. Gente, brigadão, Lígia, obrigado. Paola, Silvio, Pacheco, Paulo, Leonardo, Toninho, uma alegria muito grande. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Pimentel. Obrigado, Obrigada a todos. Abraço para Obrigado. todos, obrigado. Até logo. Vamos em frente. É um prazer. Valeu, muito obrigado. Tchau. Tchau.